continuar a nossa jornada em Neemias. Hoje nós leremos o capítulo 3 inteiro. O capítulo 3 de Neemias vai falar sobre aqueles que edificaram os muros. Talvez vai ser uma leitura um pouco maçante, né, de todos aqueles que participaram, suas famílias, mas é importante nós termos o conhecimento. Quando nós lemos Levíticos, por exemplo, a gente fica ali um pouco perdido nas genealogias, mas se está ali é para nosso benefício, é para que nós venhamos a entender melhor o que o Senhor quis dizer a respeito disso. Então nós vamos ler o capítulo 3 inteiro, das famílias que reconstruíram ali o muro de Jerusalém. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Aramafe, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Asabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Acarém. Ele edificou ali, assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Cor-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Racelá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Hassabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavaí, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque,
filho de Zabai, outra porção deste o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Elisiabe até a extremidade da casa de Elisiabe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte de sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da terra, da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, um sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta do guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Ufa! Muita gente, né? A obra era grande, o desafio era grande, assim como é para a igreja hoje, assim é o desafio para nós. Não importa que todos nós trabalhemos com afinco para que os muros sejam reconstruídos aonde Deus nos colocou. Aqui em Itabirito, região aonde Deus nos plantou, existe um muro derribado, existe uma família destruída, existe um casamento em pedaços, existe filhos separados de pais, pais separados de filhos. Existem tantas coisas ao nosso redor, se nós abrirmos o olho e falarmos assim, Deus, tem misericórdia, usa-me como instrumento para que eu seja a bênção na vida daqueles que estão ao meu redor. Por isso o texto é tão importante, quando nós lemos aqui o povo que teve e se engajou numa causa maior. É o que eu quero falar com os irmãos hoje. Engaje-se numa causa maior. Eu sei que nós temos os nossos afazeres, temos coisas importantes a tratar no nosso trabalho, a nossa família, os filhos, o trabalho, mas é importante a gente se enganjar numa causa sempre maior do que aquilo que nós estamos fazendo. E é o que nós vamos falar aqui a respeito desse texto em relação à reconstrução de muros que precisam ser restaurados ao nosso redor e que nós possamos nos enganjar a essa obra, para que esses muros sejam reconstruídos. Algo interessante que talvez você já tenha ouvido em relação a uma frase que diz assim, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Já ouviu essa frase? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Se você tem um porquê na sua vida, né, por que eu devo fazer isso? Por que eu devo reconstruir isso na minha vida? No meu casamento, em relação aos meus filhos. Por quê? Se você tem um porquê na sua vida, você vai enfrentar qualquer como. E nós temos porquês, não temos? Nós temos vários porquês. E se nós temos um porquê, nós enfrentaremos qualquer como. Não é isso que acontece no seu trabalho, na sua família? Então, diante de um porquê que nós temos, nós enfrentaremos qualquer como. Não importa a situação, nós enfrentaremos. Nós queremos realizar a vontade de Deus, como povo de Deus, e diante dos porquês que a sociedade fala, diante dos porquês que nós temos, nós podemos agir como povo de Deus para abençoar. Foi isso que nós declaramos aqui, foi isso que nós cantamos. Nós queremos ser bênção neste mundo, nós queremos ajudar aquele que está caído, aquele que está destruído. Talvez você fale assim, mas pastor, eu preciso disso.
Eu preciso disso. Que você possa, então, colocar o seu coração diante do Senhor e possa fazer parte desse processo de restauração também na sua vida. O povo todo estava ali precisando reerguer os muros. Todos eles precisavam colocar a mão na massa para reerguer. E foi o que aconteceu. Diante da situação, eles foram e abriram os seus olhos foram abertos por Neemias para ver a realidade deles. Como eu disse domingo passado, os muros estavam derribados há 130 anos. Essa era a terceira, quarta geração desse povo que estava em Jerusalém, que estavam vendo o muro derribado, falaram, deixa do jeito que está, vamos ver do jeito que está. Não dá para fazer nada. Eles se acostumaram com os muros derribados, com os muros destruídos. Então Neemias vem, lá no capítulo 2, no versículo 17, 18, diz assim, vejam a situação, olha os muros, não tem muro. Vocês estão olhando? Aí olharam, eles viram. E aí o que aconteceu depois deles verem a realidade? Eles se moveram, eles tiveram uma atitude para reconstruir. E foi o que eu disse, a nossa vida, ela só vai ser mudada a partir do momento que nós temos uma atitude. Nós podemos ver isso dos especialistas, terapeutas. Ninguém consegue mudança se a pessoa não encontrar em si um problema, uma dificuldade. Se ela não vê problema, ela fala assim, para que eu preciso mudar? Se ela não encontra o problema dela, se ela não acha que ela tem problema, se ela tem uma dificuldade, então não preciso mudar, tá bom, não precisa. E a mudança, ela começa a partir de uma atitude. Enquanto nós não tivermos uma atitude, a mudança não virá. A atitude do povo ali de Jerusalém, do povo de Israel, o que era? Era ver a realidade e o que aconteceu? Se mover diante dela. E diante daquilo que Neemias chamou, falou, vocês estão vendo o muro? Não tem muro, veja a situação. Vamos reconstruir esse muro, venham. Ele chama, ele convoca. E aí o povo diz, então vamos começar a reconstrução. Então eles se movem, eles têm uma atitude e eles creem. Eles confiam que Deus pode realizar essa obra. Como Neemias mesmo disse, a mão de Deus está sobre a minha vida. Está sobre nós, para que nós venhamos a ter força, coragem para reconstruir esse muro. A mão de Deus está sobre nós. Neemias fala isso no capítulo 2 por 2 vezes, no início do capítulo e no final, dizendo que a mão de Deus está sobre ele, e por causa da mão de Deus estar sobre ele, ele consegue enfrentar os problemas e ter vitória, por causa da bênção de Deus sobre a sua vida. E assim ele fala ao povo, meus irmãos, nós não conseguimos nada sem Deus, nada, absolutamente nada. Se você está puxando o ar agora para respirar, é porque Deus te dá graça para isso. Você tem pulmão, você tem coração que está batendo, fazendo todo um processo dentro de você aí, para você inspirar esse ar aí, e depois expirar e fazer todo o processo que precisa ser feito aí. Isso aí é Deus. Um homem sem Deus não faz nada, nada somos sem Deus. A dependência é total. Mas nós temos a nossa responsabilidade de agir, de abrir o nosso coração e dizer, Senhor, usa-me, eu quero ser transformado pela Tua palavra, me muda. Como eu tenho dito aqui, ninguém consegue mudar a si mesmo. Nós não temos o poder de nos mudar, muito menos o outro. Mas nós temos uma responsabilidade de abrir o nosso coração e ter essa atitude, Senhor, transforma-me, muda-me, porque só o Senhor tem poder para isso. Eu sou um vaso de barro nas suas mãos, não é isso que Jeremias diz lá? Quando ele desceu na casa do oleiro, o oleiro estava mexendo no barro lá, quebrou, ele falou assim, olha, quebrou na minha mão, isso aqui é Israel, tem que fazer de novo. Nós somos vasos na mão do Senhor. E o tempo todo Deus está quebrando, está ajeitando aqui e fazendo de novo. Às vezes precisa quebrar o vaso e fazer de novo. Isso é mudança. Quem faz essa mudança? É o oleiro, é Deus. É o jardineiro que vem e poda. É isso que Ele faz conosco. E é isso que Ele fez com o povo. E diante disso, nós vemos algo assim, fantástico, com essa postura que o povo teve, então, de ver a realidade, se mover tendo uma atitude e crer, confiar no Senhor, que o Senhor faria, que o Senhor os ajudaria, porque a mão do Senhor estava sobre Neemias, e Neemias falou, olha, se a mão está sobre mim, está sobre o seu povo também, está sobre nós, vamos partir, vamos realizar. E o povo começa aqui no capítulo 3, a realizar esse desafio que eram para eles, de se mover desse lugar e crer que Deus os ajudaria nesse processo. E é interessante quando nós vamos lá no capítulo 6, se você puder abrir comigo.
Olha em quanto tempo esse muro foi construído, reconstruído por esse povo. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em quantos dias? Em quantos dias? 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, o que aconteceu quando os inimigos ficaram sabendo que em 52 dias eles construíram o muro, reconstruíram? Temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por quê? Intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Os ímpios, os pagãos, reconheceram que foi Deus que fez, porque era impossível fazer isso, só com a boa mão de Deus. Imagina um povo que olhava para aquele muro lá, 130 anos, não tem jeito, não dá, já viu na sua vida, não dá, larga a mão, isso aqui não dá para fazer não. Quantas vezes você já falou isso? E quantas vezes aconteceu? Porque Deus moveu pessoas para te falar, não, meu irmão, dá. Moveu o marido, a esposa, às vezes o marido não está daquele jeito, a esposa vai dar aquela palavra de sabedoria, não, vamos meu bem, vamos que dá, né? E a coisa vai, caminha, ou vice-versa. Irmãos que Deus levanta na sua vida, Deus que fala ao seu coração através da sua palavra, e você vai, e a coisa acontece, você fala, nossa, graças a Deus eu fiz, graças a Deus, né, Deus usou pessoas, circunstâncias para que eu pudesse realizar, e Deus faz assim com o seu povo, Deus move, Deus quer nos tirar da inércia, Deus quer nos tirar da zona de conforto, e essa zona de conforto, às vezes, na maioria das vezes, é prejudicial para nós, é muito prejudicial, a zona de conforto é prejudicial para nós, e Deus o tempo todo está incomodando a gente, para a gente sair dessa zona de conforto, para a gente crescer, amadurecer na fé. Por isso vem as provas, vem as dificuldades, vem o sofrimento, para que a nossa fé seja exercitada no Senhor, para que a gente ore mais, para que a gente jejue, para que a gente busque mais o Senhor, para que a gente cresça, amadureça e se pareça mais com Jesus, e seja uma bênção na vida dos outros, ao ponto de reconstruir a vida dos outros, pela graça e misericórdia do Senhor, nos usando como instrumento na mão dEle. Que bênção que é essa? De ser instrumento na mão de Deus, na vida daqueles que estão ao nosso redor, do nosso próximo. É isso que nós precisamos entender. Então a ajuda é de Deus, é Deus quem faz através de nós, a glória é para Ele, a honra é para Ele, louvado seja o nome do Senhor, nada é para mim, nada, é o que Romanos diz, né? Porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas, não sobra nem 0,001% de glória para nós. Louvado seja o nome do Senhor, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, para a reconstrução de um monte de coisa que precisa ser reconstruída neste mundo, porque nós vivemos num mundo quebrado pelo quê? Pelo pecado, e Deus nos chamou para ser santo, para viver na luz, para ser bênção, para iluminar esse mundo em trevas, para ser sal. Então não desanime, meu irmão, a maior cartada do diabo, de Satanás na nossa vida, é o desânimo. Desânimo você não faz nada, desânimo você só reclama, você só murmura, não dá para fazer, é pessimista. Quem é pessimista? É que olha para os pés, né? Pessimista é aquele que olha para os pés. Pessimista. Nós temos que viver a realidade que Deus nos dá. Nem otimista também, tá, gente? São dois extremos, pessimista e otimista. Nós temos que ser realistas. Qual que é a realidade que nós vivemos? É nessa que Deus vai trabalhar, meu irmão. É nessa realidade que Deus nos colocou, que Ele vai trabalhar na minha vida, e através da minha vida, para a glória do nome dEle, e Ele vai fazer a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós entendemos a respeito disso. E aí então, desse ponto, do capítulo 2 até o capítulo 6, há então a reconstrução do muro. E o que há nesse caminho, do capítulo 2 até o capítulo 6? Há engajamento. O povo se engaja. O povo, não, vamos trabalhar, vamos fazer. O que mais que há? A resistência. Por quê? Nós vimos na semana passada que levantaram-se o quê? Opositores, Sambalá e Tobias, você lembra lá? Contra Neemias e o povo. Não, esse pessoal aí vai vir atrapalhar o nosso negócio, a gente está ganhando dinheiro em cima deles, politicamente a gente está bem, eles vão reconstruir isso aí, vai dar trabalho para nós. Não vai ser bom eles virem para cá, não. Opositores. Então houve resistência diante disso. E também, nós vamos falar no domingo que vem, que teve que haver integridade do povo, porque vai vir situações em que o povo poderia ser corrompido, e ele não se corrompe. Nós vamos falar isso domingo que vem. Integridade, o caminho do cristão tem que ser íntegro, tem que ser reto,
tem que se desviar do mal, da aparência do mal, se afastar da aparência do mal. E nesse percurso aí do capítulo 2 até o capítulo 6, vai falar justamente sobre isso: engajamento, resistência, integridade. Integridade. E o capítulo 3 que nós lemos aqui, nessa leitura muito fácil, né, dos nomes aqui, talvez eu errei alguns nomes aqui, mas até que deu para tirar um 8 aí, né, nos nomes. Depois os irmãos leem em voz alta lá em casa, vai sair um monte de nome diferente aí. Então, o resumo do capítulo 3 eu quero dar aqui em 2 frases, em 2 parágrafos. O resumo do capítulo 3 é o seguinte: uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de um propósito maior, é desafiada a encarar a realidade e ter nova atitude. Com compromisso e dedicação, cada um passa a fazer a sua parte. Então o que parecia impossível acontece. E seus nomes entram para a história. Entrou para a história. Aquilo que era impossível aos seus olhos, eles se enganjaram. É isso que acontece aqui no capítulo 3, engajamento. E com isso seus nomes entraram para a história. Mais de 26 séculos nós estamos lendo e vendo uma realidade que aos olhos daquele povo parecia impossível, era impossível. Mas pelo engajamento, eles conseguem realizar algo impossível, porque eles serviam ao Deus do impossível. Os seus nomes, então, entram para a história. Uma geração que vivia em ruínas. Eles encaram-se a realidade de ter uma nova atitude diante daquilo que eles viviam. Então, eles têm compromisso, eles têm dedicação e passam a fazer a sua parte. Primeiro ponto que eu quero falar sobre 2 pontos nesta noite, brevemente. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto, e que isso é muito fácil identificar, que existia aqui, em relação a esse povo, unidade de propósito. Existia nesse povo unidade de propósito, uma missão acima das diferenças e opiniões. Para juntar esse povo todo aqui, para fazer o que eles fizeram, eles tinham que estar unidos. Eles não tinham que estar uniforme, mas unidos. O que é uniforme? Tem a sua escola lá, o trabalho, que você tem que usar uniforme. O que é uniforme? Todo mundo igual a todo mundo. O trabalho aqui era em unidade. Cada um tem as suas características, cada um tem seu jeito de falar, sua personalidade, seu caráter. E eles, então, diante de todas essas diferenças que nós temos, nós precisamos unir. Você viu o tanto diferente de povo aqui que tem junto? Você leu? Você vai estudar a história de cada um aqui, cada um tem uma história, cada um tem um lugar, cada um é criado de um jeito. Então ele falou assim, para a gente reconstruir esse mundo, a gente precisa se unir. Independente das nossas indiferenças e de sermos diferentes, nós precisamos nos unir. Não é isso que fala lá, o açúcar, união? A união faz o quê? A união faz a força. A união faz a força. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. É nela que nós permanecemos diante de todas as dificuldades. O irmão falou atravessado aqui, meu irmão, né? Doeu, machucou, mas vamos lá, bola para frente. A gente vai ferir uns aos outros. A Bíblia fala que o ferro com ferro se afia. O que está falando? Vai fincar você. Eu vou te fincar, você vai me fincar. E a gente tem que tocar a bola para frente. A gente tem que caminhar unido para que a obra do Senhor aconteça. O que acontece com a casa dividida, que a Bíblia fala? O que acontece com a casa dividida? Ela não subsiste, ela cai. Uma família dividida, um casamento dividido, prospera. Uma igreja dividida, vai. Olha aí, uma sociedade dividida, não vai. E nós vemos diante de tudo aqui, olha as diferenças que havia aqui. Haviam sacerdotes e levitas trabalhando junto, haviam governadores, havia ourives, havia perfumistas, haviam comerciantes, haviam guardas, haviam homens, haviam mulheres, haviam jovens. Olha quanta gente diferente aqui trabalhando num só propósito. É isso que nós precisamos entender. Nós somos diferentes uns dos outros, meu irmão. Não tem como você caminhar achando que as pessoas vão ser exatamente igual a você, ou pensar da mesma forma que você pensa. Nós devemos pensar num propósito maior, que é a
proclamação do Evangelho de Cristo, na reconstrução das nossas vidas, porque nós estamos em reconstrução também, meus irmãos. Nós estamos em obras, né? Eu sempre falo isso, que o crente ele tem que usar uma plaquinha aqui, ó, estou em obras, o tempo todo, Deus trabalhando na gente até morrer. E quanto mais Deus trabalha na gente, mais você vai vendo quanto que você precisa ser mudado, quanto você precisa ser transformado. Quanto mais eu me aproximo da glória de Deus, mais eu vejo que eu preciso mais dele, mais eu preciso viver em santidade, mais eu reconheço quem eu sou, miserável, um pecador, que preciso do Senhor. É isso que nós precisamos entender diante das nossas diferenças e viver em unidade, caminhando para a glória de Deus, para a reconstrução de muros da nossa vida, da nossa família, dos nossos relacionamentos interpessoais, de trabalho, aonde quer que Deus nos colocou. E existiam aqui famílias que eram moradores de Jerusalém, existiam também grupos que eram moradores de outras cidades, que estavam juntos. Olha aí, a diferença também de cultura, que estavam trabalhando no mesmo lugar, no mesmo propósito, ao longo de 52 dias. 52 dias, meu irmão. Nós estamos vivendo aqui nessa terra há pouco tempo mesmo. Tem que trabalhar para a glória de Deus, para o reino de Deus se expandir. Aonde Deus te colocou no seu trabalho, seja a bênção lá, abençoe o outro, seja ouvido para o outro, seja um ombro para o outro, dê um sorriso para o outro. Fica essa cara amarrada aí de crente, não, gente. Crente nasceu para ser feliz. A felicidade do Senhor é no Senhor a nossa felicidade. A alegria é no Senhor. Passamos por tristeza, tudo. Claro que sim. O rosto triste mostra como está o seu coração. Mas o nosso coração se coloca diante do Senhor e você diz assim: Senhor, me ajude, né? A minha felicidade está no Senhor. Eu sei que isso é passageiro, está doendo, mas conforte, consola e vamos para frente. Não fica lá remoendo o choro, não fica nadando nas lágrimas, não, meu irmão. Coloque-se diante do Senhor, abre o seu coração para que Deus te conforte, console, e você vá para frente, e seja uma bênção, seja uma bênção. É isso que nós precisamos entender diante de tudo isso que nós temos vivido. Existiam moradores de Jericó, existiam moradores de Tecoa, moradores de Gibeon, moradores de Mispá, moradores de Zanoa, moradores de Keila. Quanta gente diferente, gente. Quanta gente diferente num só lugar. Era muita diferença. Para que assim eles tivessem um propósito, e nesse propósito eles teriam que trabalhar em unidade para que as coisas acontecessem conforme a vontade de Deus. E olha, diante de todas essas diferenças de povo, de idades, de diferenças, de cultura, Deus trabalhou nesse povo. Em 52 dias eles construíram, gente. 52 dias. Era muita diferença para fazer um trabalho em pouco tempo, mas porque eles tinham um coração unidos uns com os outros. Não, vamos lá. Vamos fazer dessas diferenças algo que nos une. Porque aquilo que você tem, eu não tenho. Aquilo que eu tenho, você não tem. Vamos juntar isso aí, fazer uma parceria boa. É isso. Casamento é isso. Igreja é isso. Trabalho é isso. Meus dons e talentos vão te abençoar, e os seus dons e talentos vão me abençoar. Por isso que Deus não deu um dom, um talento para uma pessoa só, tudo, não. Ele dividiu no corpo de Cristo para isso, para que eu seja bênção na sua vida, para aquilo que eu tenho te abençoe, e aquilo que você tem, você me abençoa. Por isso nós precisamos caminhar em unidade, para sermos bênção uns na vida dos outros. Eu quero destacar algo em relação a essa unidade, lá no versículo 4, em que o texto diz que ao seu lado reparou Merimote, filho de Urias, filho de Cós, junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Por que eu destaquei esse versículo 4? Porque por duas vezes fala ao seu lado. Ao seu lado. Está vendo? Ao seu lado. E em todo o texto, falam 15 vezes ao seu lado.
Eu já falei assim, quando há uma repetição, há uma ênfase na palavra do Senhor, para a gente abrir os nossos olhos. Sempre quando você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, quando você vê ênfases, repetições, o que Deus quer que eu e você percebemos? Preste atenção nisso. Preste atenção, se há repetição de palavras no mesmo tempo, no mesmo bloco de assunto, ou em alguns versículos, é porque Deus quer nos chamar a atenção. O que Deus quer nos chamar a atenção nesse texto? Ao seu lado. Está falando do quê? De unidade. Por 15 vezes, Deus fala assim, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. Meu irmão, nós somos chamados para caminhar ao lado do outro. Ao lado do outro. Isso quebra o nosso orgulho. Deixa às vezes irritado, porque não fez do jeito que você queria que fizesse. Não foi. Mas foi feito do jeito dele. Aconteceu? Aconteceu. E às vezes você fica irado porque não saiu do jeitinho. Aí você usa aquela frase assim, era melhor ter feito. Quantas vezes você fala isso ao longo da semana? Era melhor ter feito, eu ter feito. Geralmente acontece muito em casa, né? Do jeito que você fez aí, era melhor ter feito. É nas diferenças, meus irmãos, que a gente cresce, que a gente obedece. Aí você respira, Deus, não saiu do meu jeito. Ele fez. Eu não conheço o coração, eu não sei se ele fez para pirraçar, se ele fez de mau gosto, não sei. Mas o Senhor sabe o coração, eu não vou julgar, né? Deixa na sua mão. Mas ele fez. E a gente pode conversar tranquilamente, né? Depois, do jeito, olha, era desse jeito, mas poderia ser assim, né? Sem briga, né? Pode haver uma leve discussão ali a respeito de como deveria ser feito, mas nada de briga, meu irmão. Então, essas coisas acontecem muitas vezes nos nossos relacionamentos, principalmente casamento, né? Que são esses pequenos detalhes aí que a gente vai se estressando, né? Principalmente as mulheres em relação a essas coisas, esses pormenores, que o homem tem essa dificuldade, né? De fazer as coisas menores, de ter esse olhar, né? Eu sempre falo aqui que o olhar da mulher é totalmente diferente do olhar do homem. Então, para o homem tá bom uma coisa, mas para a mulher não tá do jeito dela, não foi do jeito que saiu. Mas saiu do jeito bem torto dele, mas saiu. O importante é que saiu. Tem casamento aí que nem sai. O negócio já descambou, já acabou, né? Você pediu para furar um prego lá, já faz 1 ano e meio que o prego não foi lá. Aí você teve que ir lá fazer do seu jeito, ou chamar um bombeiro, não saiu, né? Tem coisas que acontecem no casamento, mas nós precisamos o quê? Dialogar, trabalhar a unidade. E não brigar por essas coisas. É isso que nós precisamos entender. O relacionamento vem justamente para lapidar o nosso caráter, para trabalhar principalmente no nosso orgulho, no nosso egoísmo, de nós cedermos, de não pegar tão pesado, de não ser, né, tão ali perfeccionista com a coisa. É essa coisa maleável que caminha, senão não caminha, gente. A Bíblia diz como que caminharão duas pessoas se não há acordo entre eles. Como andarão 2 juntos se não há acordo? Então não precisa de acordo. Vamos fazer um acordo aqui. O que é um acordo? Para você fazer um acordo, você precisa sentar e falar assim, olha, eu penso desse jeito, você pensa desse jeito. A gente precisa chegar ali. Como que a gente vai fazer? Né? Sentar, conversar, dialogar. Né? Olha, aí você tem que abrir mão daqui, tem que abrir mão dali. É assim a nossa vida. Assim é a nossa vida. Renúncias tem que haver de cada lado. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio para poder continuar. Foi o que o povo aqui fez, lado a lado. Isso foi lado a lado. Não foi ninguém para trás. Eu vou deixar ela para trás, vou fazer do meu jeito, pronto, acabou. Não, meu irmão. Faz junto. Faz lado a lado. Faz do lado. Caminha. Comunica. Não é? Eu sei que os homens têm um pouco de dificuldade na comunicação. Nós homens temos essa dificuldade, né? A mulher fala mais, né? Ela fala mais, o homem escuta mais. Então, essa diferença, foi Deus que fez, tá, gente? Não, foi Deus que fez essa diferença. Por quê? Porque isso vai lapidar a nossa vida. Vai lapidar a vida do homem, vai lapidar a vida da mulher, dos filhos. Isso há uma lapidação. E se você se deixar ser lapidado, dói menos, viu, gente? Se deixa. Porque se for duro, é pior, aí quebra. Deixa, seja maleável nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos entender. É nesse trabalho lado a lado que nós precisamos nos comunicar e caminhar. É um desafio, não é fácil. É um desafio. A comunicação é um desafio para nós. Por causa do pecado, por causa das nossas diferenças, principalmente de homem e mulher. Mas o povo aqui
Os irmãos viram tanto de diferença que tinha, mas eles estavam lado a lado, trabalhando. Hoje nós vivemos uma cultura, nós temos aí a cultura coletivista. Existem lugares que existe cultura coletivista. O que é a cultura coletivista? Os interesses da comunidade estão acima do indivíduo. Existem culturas assim, em que o coletivo ele é bem trabalhado. Então, a comunidade, os interesses dela estão acima do indivíduo. Isso é o que nós devemos pleitear, é nisso que nós devemos trabalhar. Agora, existe também a cultura individualista que impera. A nossa cultura é assim. A cultura brasileira, ela é individualista. Os interesses do indivíduo estão acima da comunidade. Então, eu quero o meu, ele que se lasque para lá, eu quero o meu. E a gente leva isso para todos os âmbitos de relacionamento que nós temos, no trabalho, na família, relacionamento marido e mulher. Então, a gente leva essa questão do meu interesse prevalecer sobre da comunidade. E existe também a cultura da polarização, que nós vivemos hoje também. Os interesses de grupos enfatizados pelos grupos. Então, há um grupinho lá que enfatiza aquilo lá, e aí nós vamos defender isso aqui. Aí fica polarizado os grupos. É o que acontece. Então, tem isso na sociedade, na política, tem isso na família, no trabalho, né? Tem um grupinho, né? Um grupinho que defende isso aqui e o outro grupinho que defende isso aqui. Dentro da igreja, por exemplo, né? Um defende uma coisa, o outro defende uma outra coisa aqui. E aí ficam se debatendo, né, em relação a isso. E o que nós temos que entender? Que nós fomos chamados para viver uma cultura coletivista, unidos, trabalhando num só propósito, colocando os interesses da comunidade que você vive, dos relacionamentos que você vive, acima do seu. Isso é muito importante nós entendermos. Então, a unidade de propósito, missão acima das diferenças e opiniões. Nós podemos ver isso em vários textos da Bíblia, fatos que apontam para princípios do reino. Nós somos chamados para viver o reino que Deus instaurou por meio de Jesus Cristo. Nós somos filhos desse reino aqui na terra. Um dia nós vamos para a glória. Nós falamos hoje de manhã sobre a nova criação em que nós viveremos. Mas esse reino ainda não se findou, mas estamos vivendo nele. E nós precisamos, então, entender os princípios de fatos que apontam para princípios do reino de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, lá em João capítulo 17, versículos 20 a 21, a oração de Jesus, dizendo que Jesus ele é um com o Pai, a unidade. E Ele quer que também os filhos dele, a igreja dele, seja um, como é no Senhor. O texto fala sobre isso. Jesus orando ao Pai, pedindo que a mesma união que Ele tem com o Pai, que os irmãos tenham entre eles, que a igreja tenha entre eles, para com o Pai. Essa unidade que Jesus, assim, ora e pede ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, Filipenses, o texto que nós lemos aqui na liturgia, capítulo 2, versículos de 2 a 5, em que Jesus, o que Ele se humilhou, se fez como um de nós. Jesus mostra ali a sua humilhação. Ele era Deus, Ele é Deus, Ele vivia na eternidade, e Ele se faz como um de nós, se humilha. A humildade de servir uns aos outros, a humildade que é aprendida com Jesus, em que é melhor servir do que ser servido. Isso que tem que pairar no nosso coração, isso que tem que, a hora que o egoísmo bater, você tem que, fui chamado para servir, fui chamado para amar. Isso é humildade. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6, fala dos diferentes dons entre uns e outros, para que a gente possa abençoar uns os outros com os nossos dons e talentos. E é isso que nós precisamos saber e viver e prestar conta para Deus. Essa submissão, capítulo 13 de Hebreus 17, fala que nós devemos nos submeter aos líderes que Deus nos deu, porque os líderes velam pelas nossas almas. Eles são responsáveis, os líderes espirituais que Deus colocou sobre a sua vida, Deus vai cobrar deles, né? A responsabilidade que Ele tem em oração, em cuidado. E há, então, um serviço de submissão também a eles, não no sentido de maior, né? Nós todos somos iguais diante do Senhor, mas há papéis diferentes na liderança em que nós devemos nos submeter à liderança. Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala sobre isso.
então a importância que nós devemos ter na unidade de propósito, quer dizer, com a missão que deve ser acima das diferenças e opiniões que nós temos. E o segundo ponto, para a gente também fechar esse entendimento aqui do capítulo 3, agora é para os líderes. Liderança altamente comprometida no exemplo de dedicação, nós vemos no texto. Quantos sacerdotes, levitas, vocês viram aqui a respeito disso? Versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Nós vemos aqui os sacerdotes, os sumos sacerdotes e também aqueles que eram sacerdotes também unidos nesse trabalho. E começa justamente o capítulo 3 com os líderes. A responsabilidade que nós temos como líderes, presbíteros, diáconos, liderança que estão aí à frente das mulheres, seja a posição de líder que você colocou, o engajamento ele tem que ser total, ele tem que se dedicar totalmente. Nós vemos aqui sacerdotes, que é a liderança religiosa da época, e governadores, que era a liderança política da época. E eu quero tratar aqui uma questão de um destaque positivo dessa liderança no versículo 12. Olha o que o versículo 12 diz. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Esse maioral quer dizer que ele era um governador. E olha o destaque que ele faz. Ele trabalha e coloca suas filhas para trabalhar. Naquela época, ele poderia deixar as filhas de lado e não trabalhar. Ele coloca suas filhas para trabalho. Olha o destaque positivo da liderança. Junto, família junto, empenhada no trabalho, na obra do Senhor. É o que nós precisamos ter em nosso coração, desse trabalho de destaque que a liderança precisa ter. Você que é líder de casa, os homens, de se empenhar nesse trabalho, no cuidado, de abençoar a sua família, de ser ali o protetor, o provedor, o sacerdote e o profeta. Essa é a função do homem aí. Protetor, profeta, sacerdote, aquele que cuida da família. E nós vemos também um destaque negativo aqui. Olha o versículo 5. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Achou que era 100% perfeito, né? Você não prestou atenção nesse versículo. Olha aí, o que aconteceu? Os nobres, os bambambam aí, os que eram, né, da alta camada aí desse povo, não se submeteu, não colocou a mão na massa. Não importa a posição que você esteja, seja uma bênção. Trabalhe em unidade, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Se coloca à disposição para servir, para ajudar. Se precisar de alguma coisa, estou aqui e vamos tocar o barco. Vamos ser bênção, vamos reconstruir a vida daqueles que precisam de reconstrução. Vamos ajudar, vamos ser bênção. E eu quero terminar mais uma vez com Neemias 3, dessa frase: uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de um propósito maior, é desafiada a encarar a realidade e ter uma nova atitude. Com compromisso e dedicação, cada um passa a fazer a sua parte. Então, o que parecia impossível acontece e seus nomes entram para a história. Que possamos ver ao nosso redor quanta coisa que tem destruída. A partir da sua casa, a partir de você. Ver essa realidade e ter essa atitude de mudar, de falar: Senhor, me transforma, muda meu coração, me ajuda, eu tenho um monte de dificuldade, um monte de limitação. Se humilhe na presença do Senhor, ore mais. A oração nos humilha, viu, gente? Quanto mais você ora, mais você se humilha. Presta atenção nisso. Você vai vendo quem você é diante do Senhor. A oração nos humilha. Coloca-se diante do Senhor e tem um compromisso, uma dedicação em fazer parte daquilo que Deus tem feito aqui na terra, aqui em Itabirito, aqui na nossa igreja. Para que então aquilo que parece impossível aos nossos olhos possa acontecer
de forma que o nome do nosso Deus seja louvado, seja adorado e a glória seja dada a Ele, porque é Ele que realizará o impossível, que é impossível para nós, para Ele é possível. Eu queria então que você pensasse sobre 3 coisas aqui, refletisse e colocasse em prática também. Uma lembrança importante: Jesus é exemplo maior de engajamento numa causa. Jesus foi esse exemplo maior de engajamento. O quanto que Jesus trabalhou, o quanto que Jesus fez, caminhou, orou, buscou, sarou, curou, libertou, salvou. Nós somos discípulos de Jesus. Se pareça com Jesus, faça aquilo que Jesus fez. Segundo, uma pergunta: neste momento de vida, qual a causa prioritária que Deus está desafiando você a se engajar? Nesse momento que você está vivendo de vida, o que Deus tem falado para você se engajar? Se enganje, derrame seu coração ali, gaste energia, oração, busque ser bênção, se coloque à disposição a respeito daquilo que Deus quer que você se engaje. Terceiro, suas palavras e atitudes têm contribuído para a construção de unidade diante da missão? Será que pelas suas palavras e atitudes você tem contribuído para que haja uma construção na unidade diante da missão que Deus tem nos dado, no lugar onde você está? O que você tem falado? Como você tem agido diante das pessoas, diante daquilo que Deus te colocou para servir, para ser bênção? Como que você tem vivido? Que Deus possa nos abençoar na reconstrução de muros e que você se enganje nessa obra maior, porque a obra maior é o reino de Deus, aonde Deus te colocou para ser bênção, ser luz e sal neste mundo. Feche seus olhos, se coloque diante do Senhor, apresente sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra que falou aos nossos corações. Nós queremos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem ministrado em nossa vida. Que o Senhor nos impulsione a sair das nossas zonas de conforto e ter uma atitude que agrade ao Senhor. Diante dos desafios que nós temos, ó Pai, que o Senhor tem nos colocado, que nós não venhamos a ter vistas grossas ou dar de ombros com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Desperta-nos, Senhor, do sono, desperta-nos para que nós possamos ver a Tua obra, o Teu reino, ver, Senhor, a Tua glória sendo manifestada em nosso meio, na terra, para que assim nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos e ser bênção na vida daqueles que o Senhor colocou em nossa vida, para que possamos reconstruir, Senhor, pontes de relacionamentos, de amizades, de situações que nós olhamos e já nos conformamos diante do caos, e muitas vezes no nosso coração nós dizemos: não tem mais jeito, eu já deixei para lá. Mas para o Senhor tem jeito, tudo para o Senhor tem conserto, tem restauração. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades a viver em unidade. Unidade com o marido, com a mulher, com o esposo, esposa, filhos, pais, igreja, para que assim nós
possamos caminhar segundo a Tua vontade e ver a Tua obra sendo feita. Pois quando nós andamos em unidades, o Senhor faz um milagre. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe caminhar sozinho, no nosso egoísmo, em nós mesmos. Mas sabemos que o Senhor quer nos humilhar, para que possamos depender do Senhor, depender uns dos outros, em serviço e em amor, para que nós venhamos a nos parecer mais com o Senhor, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade, não segundo a nossa. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe o Teu povo aqui reunido, é o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o seu poder, repouse sobre nós, o seu povo aqui reunido, e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.